Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos trabalhadores da nossa Legião Espírita Francisco de Assis e demais irmãos que porventura possam participar desse nosso estudo. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade, mais essa quarta-feira reunidos. E nessa semana tão especial, né? Porque nós estamos exatamente num momento muito especial para todos nós brasileiros. Nós estamos na Semana da Pátria. Ontem, dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. E eu peço a todos aqueles que nos escutam nesse momento, que nós, no momento das nossas orações, nós possamos orar pela nossa pátria, por todos, sem exceção, por todos os nossos irmãos compatriotas, para que nós possamos colocar fraternidade em nossos corações, para que nós possamos colocar esperança, para que ilumine o pensamento das pessoas nesses momentos tão difíceis que todos nós enfrentamos, ilumine não apenas as luzes celestes que iluminam sempre, mas também que nós possamos nos esclarecer, buscar verdadeiramente fontes claras, fontes seguras, para que nós possamos ser mais ponderados. Oremos pelos nossos dirigentes, todos os nossos dirigentes, porque, como nós sabemos, o nosso país é regido constitucionalmente por 3 poderes. Então, que todos os nossos dirigentes possam ser lembrados nas nossas orações, para que nós possamos colaborar, verdadeiramente somar positivamente com o nosso país, ao menos nessa semana tão especial para todos nós. Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo relembrando daquele que nós jamais deveremos esquecer. O Espírito Emmanuel, como nós falamos na semana passada, na introdução do livro Roteiro, ele pede que nós espíritas não abandonemos a mensagem de Jesus, que nós espíritas não esqueçamos de Jesus. Isso porque existe uma tendência de alguns irmãos espíritas de considerarmos alguns assuntos ultrapassados, alguns assuntos piegas, existem assuntos mais modernos. Na verdade, é que não existe superficialidade nos ensinamentos de Jesus, principalmente quando nós os observamos usando as lentes da doutrina espírita. Convidamos a todos os nossos irmãos para que nós não nos afastemos das nossas bases doutrinárias, que nós tenhamos a mensagem de Jesus, as mensagens dos primeiros momentos da doutrina espírita, as primeiras mensagens desses médiuns consagrados pela caridade, que nós saibamos volver a essas mensagens, que nós não nos esqueçamos dessas personagens e, principalmente, como nos recomenda Emmanuel, que nós não nos esqueçamos de Jesus. Bom, e o tema que nós iremos abordar hoje, que nós iremos trabalhar, foi um assunto que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em outra instituição espírita aqui na Serra na semana passada. Nos foi feito um convite. Existe uma epístola de Paulo aos Gálatas, em que ele fala sobre as marcas do Cristo. E esse será o tema do nosso estudo nessa noite, as marcas do Cristo. Para que todos nós ostentemos as marcas do Cristo, nós precisamos compreender o que são essas marcas. Bom, primeiro é necessário nós compreendermos a epístola de Paulo aos Gálatas. Os Gálatas eram comunidades que viviam na região da Galácia. A Galácia é parte da atual Turquia e ali existiam algumas comunidades cristãs, como por exemplo Lista, Derbe, Icônio. Eram pequenas comunidades cristãs que existiam naquela região chamada de Galácia. E nessa região existiam então cristãos convertidos do judaísmo e existiam também cristãos que eram gentios, que não eram judeus. Esses 2 grupos de cristãos eles pululavam aquela região. Curiosamente, quando nós pegamos o livro Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que o apóstolo Paulo esteve em 3 viagens. Ele teve 3 vezes naquela região, exatamente organizando, ajudando a orientar esses grupos de cristãos nas suas assembleias, nesses grupos que se formavam. Só que Paulo então recebe a notícia de que alguns desses cristãos estavam se equivocando na interpretação da mensagem da Boa Nova.
Paulo fica sabendo então que existiam cristãos judeus que estavam querendo impor dogmas do judaísmo para os outros cristãos. Eles estavam querendo impor, desvirtuando a mensagem do Cristo, a mensagem da Boa Nova. Eles queriam, por exemplo, que todos os cristãos, todos aqueles cristãos que não eram de origem judaica, sofressem, por exemplo, a circuncisão e participassem também de outros rituais do judaísmo, porque eles, que eram cristãos, mas de origem judaica, acreditavam verdadeiramente que isso era extremamente importante. Eles queriam acrescentar esses rituais na prática do cristianismo. Acontece que Paulo, quando fica sabendo disso, ele se vê na obrigação de orientar aquelas pessoas, mostrando que essas marcas, esses rituais, eles não são mais necessários para as comunidades cristãs. Essas marcas do judaísmo, elas deverão ser substituídas pelas marcas do Cristo, ensinava o apóstolo Paulo. Acontece que Paulo não pode viajar para a Galácia. Ele já se encontrava muito alquebrado, com muita dificuldade de viajar. Ele já se encontrava com o corpo repletado de cicatrizes. Então ele resolve, através de uma epístola, através de uma carta, escrever aos Gálatas. E essa epístola de Paulo aos Gálatas é, sem sombra de dúvida, uma das mais belas e mais eloquentes epístolas que nós conhecemos. E aqui vai um parênteses, uma curiosidade. Essa epístola foi verdadeiramente escrita por Paulo. Eu digo isso porque existem algumas epístolas do apóstolo Paulo que não foram escritas por ele, como nós sabemos. Ele precisou da ajuda de outras pessoas porque ele já se encontrava bastante alquebrado, bastante enfermo. Mas a epístola aos Gálatas, nos garantem historiadores, ela teria sido verdadeiramente escrita, como nós costumamos falar, de próprio punho, pelo apóstolo Paulo. E ele então explica, dizendo que para o povo judeu, para a cultura judaica, para os hebreus, essa cultura, ela é um pesado jugo que se coloca sobre os ombros das pessoas, e Jesus veio verdadeiramente libertar as pessoas desse jugo pesado de ritualísticas, de tradições. Ele vem exatamente romper com tudo isso. E tem uma explicação muito lógica para isso. É porque era comum entre os judeus, e era objetivo de vida entre os judeus, a conquista do reino dos céus, ou do reino de Deus. Todos os judeus ambicionavam ou almejavam conquistar verdadeiramente o chamado reino dos céus, reino de Deus. Só que para isso os judeus, eles faziam diversos rituais. Eles tinham que cumprir práticas ritualísticas, como por exemplo a circuncisão. A circuncisão era uma prática muito valorizada entre os judeus. Quando nós pegamos o livro Paulo e Estevão, nós vamos observar que a circuncisão era algo tão valorizado entre os judeus que num determinado momento, onde Paulo caminhava ao lado de uma pessoa que não tinha origem judaica, Paulo vai pedir que aquela pessoa, mesmo não sendo judia, sofra a circuncisão, para que não sofresse discriminação dos outros judeus. Então os judeus valorizavam muito essas marcas, as marcas do judaísmo, a circuncisão e alguns outros rituais que eram feitos nas sinagogas, nos templos. Acontece que o cristianismo rompe com isso tudo. O cristianismo é a boa nova. Enquanto os judeus buscavam o reino dos céus através de jejuações, de ofertas e rituais feitos nos templos, o cristianismo mostra que nós logramos alcançar o reino dos céus numa busca para dentro, numa busca baseada nos nossos melhores sentimentos, na nossa iluminação. A conquista do reino dos céus para os judeus, ou o reino de Deus, era uma conquista para fora. Era algo que se lograva sendo obediente e fazendo verdadeiramente aqueles rituais, mesmo que mecanicamente. Muitos jejuavam, muitos faziam sacrifícios nos altares, e todos eles então obedeciam essas regras, e o Cristo vem romper com tudo isso. O apóstolo Paulo chega a colocar nessa epístola, chamar nessa epístola, que todos esses rituais judaicos que aqueles cristãos convertidos do judaísmo queriam impor aos novos cristãos era um pesado jugo da lei de Moisés, baseado em rituais, servidão espiritual.
E a mensagem de Jesus era toda baseada no trabalho, na caridade e na reforma íntima. Então, a Paulo escreve falando que essas marcas do judaísmo, que aqueles cristãos convertidos do judaísmo queriam exigir dos outros cristãos, essas marcas não eram necessárias. Nós deveríamos substituir as marcas do judaísmo pelas marcas do Cristo. E o que seriam as marcas do Cristo? Seriam marcas físicas? É bem verdade que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha diversas marcas, ele carregava no corpo cansado, ao quebrado, diversas marcas de cicatrizes. Nós sabemos que após a sua conversão na estrada de Damasco, ele passa um tempo contemplando, apreciando, estudando, se aprofundando nos pergaminhos do Evangelho, até o momento em que ele verdadeiramente sai para disseminar a mensagem da Boa Nova, a mensagem de Jesus, e com isso ele é açoitado, ele é surrado, ele é perseguido, ele é preso, ele sofre diversas formas de perseguição, fazendo com que ele carregasse o corpo verdadeiramente alquebrado, com diversas cicatrizes. O Espírito Emmanuel vai descrevê-lo, inclusive, como sendo uma figura exótica, o cabelo degrenhado, macérrimo, com muitas marcas pelo corpo, exatamente pela forma como ele se dedicava incansavelmente em disseminar a mensagem da Boa Nova, a mensagem de Jesus. Ele particularmente ou praticamente circundou todo o Mediterrâneo. Ele caminhou ao redor de todo o Mediterrâneo, falando de Jesus, trazendo a mensagem da Boa Nova, uma mensagem de esperança e uma mensagem de um reino dos céus, completamente diferente daqueles que os judeus buscavam. O reino dos céus para o Cristo é a nossa iluminação, baseada principalmente na nossa capacidade de amar, de vencer, de educar nossos sentimentos, de servirmos. Era essa a mensagem que Jesus trazia e que Paulo queria fazer com que as pessoas não se esquecessem. Então ele escreve a famosa Epístola aos Gálatas. Entretanto, nós devemos levar em consideração outras mensagens, porque as marcas do Cristo, elas também não são, na minha opinião, marcas físicas. Não estão relacionadas apenas às cicatrizes, embora muitos de nós tenhamos cicatrizes das nossas lutas, outras cicatrizes são invisíveis, mas as marcas do Cristo não são marcas físicas, é algo muito mais profundo. Se os judeus cobravam daqueles cristãos, se os cristãos judeus cobravam dos demais, estariam cobrando dos demais cristãos convertidos, que eram gentios, estavam cobrando as marcas do judaísmo, o Paulo fala sobre a marca do Cristo. Entretanto, nós espíritas interpretamos que a marca do Cristo não são marcas físicas, são marcas morais. As marcas que todo cristão deve ostentar são marcas morais. E para melhor exemplificar o que eu estou falando, eu gostaria de lembrar de um amigo que eu conheci na cidade de Volta Redonda, quando eu estava também conhecendo a doutrina espírita, participando das reuniões da nossa mocidade espírita. Eu conheci esse amigo que me abrigou na cidade de Volta Redonda durante alguns dias, com sua família, para que eu pudesse conhecer a mensagem espírita em Volta Redonda. Isso já tem mais de 30 anos. E esse amigo me levou e me contou de que forma ele conheceu a doutrina espírita. Ele conheceu a doutrina espírita, ele morava num bairro, onde nesse bairro existia uma pessoa que se destacava das demais pela sua bondade. Segundo ele, esse vizinho, ele nunca era visto em conversações fúteis, ele era sempre visto solícito, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a colaborar de alguma forma. Ele estava sempre com uma boa frase, uma boa mensagem. Ele jamais era visto perdendo seu tempo e aquilo chamava demais a sua atenção. Vez por outra ele chegava a encontrar esse vizinho nas encruzilhadas da vida, acolhendo os irmãos caídos na beira do caminho, levando alimento, levando coberta nas noites frias. E ele via aquele personagem simples, sempre se destacava de alguma forma dos demais, e ele achava aquela personagem, aquele homem tão diferente, era uma postura, era um conjunto de valores diferente dos demais. E um dia, então, ele se encorajou e perguntou. Ele perguntou o que aquele homem teria respondido: não, eu não tenho nada de diferente. Eu não tenho nada de diferente com relação às outras pessoas, mas sou espírita. As marcas
As marcas que nós, espíritas, que nós cristãos, devemos ostentar para sermos reconhecidos são as marcas morais. Que as pessoas possam saber que nós somos cristãos, que nós somos espíritas pela nossa moralidade, pela nossa ética, pela nossa fraternidade. Que nós saibamos falar do perdão, que nós saibamos perdoar, que nós saibamos educar nossos sentimentos, mesmo que estejamos na contramão do mundo. Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, em que as pessoas estão valorizando verdadeiramente o revide, a violência. Que nós sejamos contramão, pelo amor de Deus, que nós ostentemos as marcas do Cristo, principalmente nesse momento em que nós mais precisamos e que o Brasil mais precisa. Que nós possamos estar do lado dos que sofrem, que nós possamos auxiliar verdadeiramente os caídos, que nós possamos educar os nossos sentimentos e amarmos-nos, que o amor seja a nossa bandeira. Essa verdadeiramente é a marca do Cristo. A marca do Cristo, a marca da doutrina espírita. Que nós tenhamos o amor como nossa bandeira, a fraternidade, a caridade como ação e a nossa reforma íntima, para que nós, vencendo o nosso ego, nosso orgulho, vencendo as nossas viciações morais, as pessoas possam de alguma forma reconhecer-nos. Tenho certeza que essas marcas, embora sejam marcas em princípio invisíveis, são verdadeiramente as marcas do Cristo, que todos nós possamos ostentá-las de alguma forma. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, quando conhecemos a mensagem espírita, quando conhecemos à luz da doutrina espírita a mensagem do Cristo, todos nós somos convocados a uma renovação íntima, para que nós saibamos olhar para os nossos irmãos em humanidade de forma mais fraternal, com mais bondade, com mais caridade. E a única proposta, a única coisa que a doutrina espírita nos pede é que nós nos esforcemos para educar os nossos sentimentos, o que os espíritos chamaram para Allan Kardec de reforma íntima. E que nós também saibamos amar e transformar esse amor em ação, o que se chamou de caridade. Estamos todos aqui para a nossa reforma íntima e para a prática da caridade. E eu tenho certeza que muito em breve nós poderemos ampliar as nossas tarefas, todos nós poderemos ostentar as marcas do Cristo que carregamos. Alguns mais modestos, outros marcas poderosas, mas a verdade é que todos nós temos conosco as marcas do Cristo, que nós saibamos então ampliá-las, que nós possamos ter essas marcas como um farol que guia os navegantes na noite tempestuosa, no caminho do porto seguro, que nós possamos auxiliar os nossos irmãos que se encontram nas encruzilhadas da vida, que nós possamos socorrer na certeza, como nos ensinam os Espíritos no Evangelho Espírita, na certeza de que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, que nós possamos transformar toda a nossa mensagem em mensagem de bondade, de fraternidade, mesmo que isso soe de forma ruim em alguns ouvidos, lutemos exatamente com as armas da esperança e da fraternidade. Em algum momento a mensagem do amor vence, porque o amor sempre vence. É bem verdade que quando nós estamos no meio da batalha, nós não temos condições de perceber o quanto nós podemos, o quanto nós somos grandiosos, mas a verdade é que o amor sempre vence. Aliemo-nos ao amor. Aliemo-nos exatamente à mensagem da fraternidade e vamos esperançosamente ter certeza de que em algum momento a bandeira do amor resplandecerá sobre toda a humanidade, em especial para nós brasileiros, porque espíritas que somos sabemos quem está ao leme dessa embarcação. Meus irmãos, não abandonemos a mensagem da fraternidade, não abandonemos a mensagem do Cristo, não abandonemos a mensagem espírita, e que nós, dentro dos nossos lares, nós possamos verdadeiramente hastear essa bandeira, não apenas para nós, para aqueles que estão sob nossa tutela, que possam perceber em nós a sinceridade das nossas ações, as marcas que já somos capazes de apresentar, as marcas do Cristo. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que muito em breve nós possamos voltar a estar juntos.